Efésios 5, a partir do verso 22. A gente irá meditar apenas até o versículo número 24, mas nós faremos a leitura até o verso número 33 nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe e nos dê capacidade de podermos ser transformados pela sua palavra. Deus Pai, nós buscamos a tua presença, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que nossos corações, meu Deus, se rendam a ti, Pai. Há tanta rebeldia, Pai, em nosso ser, meu Pai. Há tanto orgulho, Deus. Tanta capacidade, Pai, de permanecermos em nossa própria sabedoria, meu Deus, em sermos sábios aos nossos próprios olhos, ao invés de querermos nos submeter à tua santa palavra, Pai. Mas tenha misericórdia de nós e que nesse momento o Senhor possa nos abençoar, Deus, para que nós possamos ser instruídos pelo Senhor, meu Pai, e teu Espírito Santo possa nos preencher. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, existe uma batalha, uma verdadeira batalha, que nós estamos enfrentando. Acredito que nenhum cristão tem dúvida disso, que existe uma batalha a respeito da família sendo travada no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo, e que na política essa batalha tem ganhado alguns contornos muito específicos, né? Tem sido uma das pautas que alguns grupos eles têm mais tentado mudar, é a questão do conceito de família e as coisas relacionadas a isso, né? São coisas que são as mais difíceis de serem faladas hoje, é a diferença de um homem e de uma mulher. Hoje em dia, as pessoas elas têm dificuldade até definir o que é uma mulher, justamente porque tem se afastado tanto do conceito de Deus. Mas eu tenho um temor no meu coração, irmãos, que é de que eu não sei se Deus está do lado daqueles que defendem a família. Porque nós temos defendido um conceito de família que não é o conceito bíblico. Nós temos defendido um conceito de família que é um conceito mais ou menos. A gente não quer ser tão extremo como o mundo em dizer que a família não faz sentido, mas a gente quer adaptar a forma que Deus criou a família e a gente quer viver a família do nosso jeito. A gente quer ter a nossa família ditada pelas nossas próprias regras. E isso Deus também não vai abençoar, irmãos. Deus ele tem um compromisso e ele se comprometeu a nos abençoar quando nós estamos buscando ser fiel à sua palavra. Se a gente quer buscar o Senhor para que a nossa vontade, o nosso conceito seja estabelecido como lei, como regra para as outras pessoas, Deus não tem nenhum compromisso com isso. A gente está entrando aqui, irmãos, nessa parte já caminhando mais para o fim da carta, né? Nós já passamos da metade da carta do que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E a gente, na primeira parte da carta, a gente viu questões mais teóricas, se assim eu puder falar. Né? Não são tão teóricas assim porque elas são muito claras e práticas, mas é aquilo que deve estar preenchendo a nossa mente quando nós formos buscar fazer qualquer coisa na vida cristã, nesse mundo. A gente deve ter os 3 primeiros capítulos de Efésios como pano de fundo. E o que é que tem lá? O que é dito ali? O apóstolo Paulo faz questão de falar com essa igreja a respeito da grandeza do Evangelho, o plano que Deus estabeleceu desde toda a eternidade para nos salvar, que Deus Pai nos escolheu,
que Deus Filho ele morreu para pagar pelos nossos pecados e que o Espírito Santo ele habita em nós para que nós possamos ser transformados e vivemos em conformidade com esse santo evangelho. Isso é tão poderoso que é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos e assentá-lo nos lugares celestiais. E a gente vê então que o apóstolo Paulo está insistentemente orando, porque isso é tão profundo, irmãos, essa luta é tão espiritual, que nós precisamos buscar o Senhor em oração completamente, para que Deus faça a gente entender isso. A gente precisa simplesmente, irmãos, saber o evangelho e entender o evangelho. É isso que nós precisamos, é isso que vai transformar a nossa vida completamente. É por isso que quando ele entra no capítulo 2, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar o evangelho, só que agora ele vai falar de uma outra forma. Ele vai falar não agora a partir da eternidade, do plano de Deus, mas o estado em que nós nos encontrávamos. Ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos salvou pela graça. Então agora eu e vocês, nós vamos viver as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Que são justamente essas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, justamente as ordens que Deus nos dá para que nós possamos obedecer, que nós temos meditado. No capítulo 2 ainda, então, ele vai falar uma consequência grandiosa do Evangelho. Irmãos, o que é muito importante para que a gente possa entender o nosso texto aqui de hoje. Ele diz que o Evangelho é tão poderoso para restaurar relacionamentos, que faz com que pessoas que se odiavam, judeus e gentios, pessoas completamente diferentes, agora elas possam caminhar como um só corpo em Cristo Jesus. E então no capítulo 3, irmãos, ele vai novamente orar, ele vai novamente pedir para que Deus nos abençoe, para que a gente possa entender a grandeza, a altura, a profundidade e o cumprimento do amor de Cristo que excede todo entendimento. Ele, depois de falar do evangelho, irmãos, ele fala das consequências do evangelho, ele diz, olha, isso afetou a minha vida mudou completamente, eu estou preso por causa disso. Ele diz, eu oro para que vocês também possam enxergar com clareza o evangelho de Cristo, e isso também possa mudar, isso possa transformar também a vida de vocês completamente. E a gente tem visto então várias mudanças de comportamento que é exigido de nós pelo evangelho, e a gente deve viver em unidade, em mansidão e humildade. Essas são as primeiras características que o apóstolo Paulo fala para nós vivermos de um modo digno do evangelho, ou seja, para a gente corresponder com a resposta adequada ao evangelho. Ele diz, a gente vai caminhar em mansidão, em domínio próprio, a gente vai andar em humildade, em unidade, baseado em que a unidade? Baseado na palavra de Deus. Ele diz, Deus nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para que a gente pudesse conhecer a palavra de Deus. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, eles fizeram o seu trabalho. E agora o ensino ficou sob a responsabilidade dos pastores mestres, que agora ensinam para nós a palavra do Senhor. E a gente precisa colocar ela em prática. Porque ele disse que o objetivo de tudo isso que Deus fez é para que nós possamos nos auxiliar mutuamente. Para que a gente possa, as juntas, elas possam trabalhar para que a gente possa andar em unidade no corpo de Cristo. Então, nós, como membros desse corpo, a gente deve fazer a nossa parte. A gente deve fazer aquilo que é requerido, tudo o que for necessário, para que esse corpo continue funcionando de modo adequado. A unidade é criada pelo Espírito Santo. A nossa função é não atrapalhar a obra que Deus tem feito. E a gente, então, recebe vários mandamentos. Ele diz, como é que vocês fazem para não atrapalhar o que Deus tem feito? Ele diz, vocês não vão mais andar como andam os gentios, na vaidade do próprio pensamento de vocês. Vocês não vão mais andar dessa forma. Vocês agora vão andar segundo um novo homem, restaurado em Cristo Jesus, refeito em justiça e retidão procedentes da verdade. E ele vai dizer então para a gente abandonar a mentira, a gente mudar a nossa forma de falar, a gente mudar agora a forma que a gente administra, que a gente olha para os nossos bens materiais, a gente, em vez de querer tomar aquilo que é dos outros, a gente vai querer agora trabalhar para ajudar os outros. Então a transformação completa que o evangelho traz e ele aplica em nossas vidas, vai fazer com que eu e você, irmãos, agora a gente queira e seja capaz de perdoar aqueles que nos têm ofendido. A gente agora vai lançar fora toda a cólera, toda a amargura, todo tipo de mau sentimento, para que agora a gente possa viver do jeito que Deus quer que nós vivamos. Ele diz para a gente abandonar a imoralidade sexual, a gente viver como luz e não como trevas. E ele diz então para que a gente possa discernir o tempo que a gente está vivendo. A gente possa ser sábio, não andar como nécios, e a gente vai remir o tempo. A gente vai aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, e agora, daqui para frente, a gente vê de um modo santo e agradável a Deus. E como é que a gente faz isso, irmãos?
Ele diz, vocês vão se encher com o Espírito Santo. Ele diz, vocês vão não mais se embriagar com o vinho onde há dissolução, mas vocês agora vão ser cheios com o Espírito Santo de Deus. E a gente viu, irmãos, que se embriagar com vinho significa que a gente não deve ser controlado nem pelo vinho e nem por nada nesse mundo, mas que a gente deve ser controlado pelo Espírito Santo. E como é que faz, então, para a gente ser controlado pelo Espírito Santo? Como é que faz para a gente ser cheio com o Espírito Santo? Significa a gente manifestar algum tipo de dom, é isso que a Bíblia fala. Significa que ser cheio com o Espírito Santo é você sentir alegria, é você fazer um bocado de coisa na presença de Deus. Não é isso que o texto nos fala, irmão. Ser cheio com o Espírito Santo é a gente ter a palavra de Deus abundantemente em nós. A palavra de Deus, ela está abundantemente em nós. Ele diz, a gente vai falar entre nós com a palavra de Deus de um modo intenso. A gente vai falar entre nós com os salmos. Ele diz, cantando, entoando a Deus, adorando ao Senhor com a sua palavra. Então é assim que a gente vai ser cheio com o Espírito Santo. E a última coisa que ele falou, irmãos, na mensagem passada nós vimos sobre como ser cheio com o Espírito Santo, foi sujeitando-vos a vós outros no temor do Senhor. Exatamente assim que termina o versículo 21. Né? A gente vai ser cheio com o Espírito Santo como? Falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração a Deus com hinos e cânticos espirituais, dando graça ao Senhor e Deus Pai por tudo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E agora ele vai até o capítulo 2, irmãos, no versículo 9, dizer como nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Ele pega algumas das principais relações que estruturam a sociedade e vai dizer como que nós vamos sujeitar-nos uns aos outros. E a primeira pessoa que ele fala é sobre as esposas. Ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Percebam que é uma sequência lógica daquilo que ele estava dizendo antes. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Tanto é que, na verdade, irmãos, nem existe aqui no versículo 22, esse verbo aqui, sejam submissas. Essa palavra aqui o tradutor colocou para facilitar o entendimento. Mas, na verdade, o versículo 22, no grego, ele diz, as mulheres ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, ele tinha dito, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele diz, as mulheres ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, ele diz que a mulher ela deve se sujeitar ao seu próprio marido, como se ela estivesse se sujeitando ao Senhor. A palavra submissão, ele pegou dos versículos seguintes, que vão falar de fato que a mulher ela deve se submeter ao seu marido. No versículo 24 termina dizendo que as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então o tradutor ele colocou aqui para ficar mais fácil de entender o texto. Mas a mensagem é clara. Ou seja, quando a mulher ela quiser ser cheia com o Espírito Santo, se a mulher ela vai obedecer essa ordem de Deus, que é uma ordem enchei-vos do Espírito, ela vai fazer isso através da submissão que ela vai demonstrar ao seu próprio marido. Veja que está tudo conectado aqui, irmãos. É a forma de nós nos sujeitarmos uns aos outros. A mulher é sendo submissa ao seu marido. Isso tem a ver com estar cheio com o Espírito Santo. E se nós olharmos mais atrás, ele disse para a gente andar como sábio e não como nécios. Ele disse para a gente não andar, no versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? É que a mulher, ela se submeta ao seu próprio marido. E é interessante porque lá em Provérbios vai dizer que a mulher insensata, ou seja, essa palavra que é usada aqui no versículo 17, ela diz, ela com as suas próprias mãos, ela destrói a sua casa. Como eu disse, a gente vai meditar apenas ao versículo 24, os maridos aguardem que na semana que vem tem rojão, mas hoje as esposas se preparem, porque a palavra de Deus ela diz de modo claro, irmãos, que as mulheres elas devem se submeter ao seu próprio marido. Essa é uma das coisas que mais dá trabalho para ser dito hoje, porque a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar quando isso vai ser dito. Sendo que o que está sendo dito aqui, irmãos, pelo apóstolo Paulo, é exatamente isso que está escrito aqui. É que as mulheres elas devem ser submissas aos seus próprios maridos. Eu e vocês, a gente vive numa época em que Satanás, ele não está falando mais apenas no nosso ouvido, como ele fez com Eva no jardim. Satanás ele está falando de um modo amplo e já dominou esse discurso à sociedade. Que parece que você está oprimindo uma mulher se você diz algo desse tipo, que a mulher ela deve se submeter ao seu marido, ela deve se sujeitar ao seu marido, ela deve ser submissa ao seu marido.
Mas veja, na verdade isso é a forma através da qual ela vai glorificar a Deus. É isso que ele está dizendo no versículo 22, olha. A mulher ela vai ser submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, como que a mulher ela vai demonstrar de modo claro e visível que ela está se submetendo ao Senhor. Quando ela se submete ao seu próprio marido. Essa é a forma que Deus estabeleceu que fosse feito. Veja que isso é o que é combatido por Satanás, e não é só agora na nossa cultura, mas desde sempre. Percebam que Satanás, quando ele entrou no jardim, o que foi que ele fez? O que foi a primeira coisa que Satanás fez quando ele entrou no jardim? Ele se dirigiu à mulher. Ele foi diretamente falar com a mulher, de modo sagaz, como a Bíblia fala, de modo inteligente. Ele já começou confundindo tudo. Imagine só. Irmãos, é como se alguém fizesse uma pergunta assim para você. Você vai voltar a bater na sua mãe? Como é que você responde uma pergunta dessa? A pessoa pergunta se você vai voltar a bater na sua mãe, você vai dizer não. Você está dizendo então que você bateu antes. Se você disser sim, você está dizendo que bateu e que vai bater de novo. Então é uma pergunta que a forma que ela faz já confunde um pouco a cabeça. É assim que Satanás age. A forma que ele age já confunde a nossa cabeça. Ele, em vez de se dirigir ao homem, que foi quem Deus colocou como autoridade, como liderança, a forma que ele age já é uma forma que perverte. É como se ele estivesse dizendo, não, eu quero saber o que ela pensa. Não, peraí, olha, vamos começar aqui por ela, deixa a mulher falar, deixa a mulher ela liderar, ela vai dizer aqui o que é que vai ser feito nesse momento. E exatamente é assim que Satanás age, e que ele sempre tem agido, ele quer confundir as coisas. Perceba que isso é o jeito completamente errado. Porque a responsabilidade de tomar esse tipo de decisão não é dela. Ela deveria estar submissa ao seu próprio marido. Vejam que isso é muito claro na Escritura, porque quando Deus ele aparece no jardim, ele vai perguntar, Adão, onde estás? Ele não perguntou por Eva, ele perguntou por Adão, porque foi quem ele tinha estabelecido como autoridade para cuidar do jardim e guardá-lo. E foi ele que permitiu que aquela bagunça toda ocorresse. Na verdade, a Bíblia vai dizer algo muito interessante no Novo Testamento, vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. Apesar da mulher, ela ter sido aquela que ouviu Satanás mais prioritariamente, ela foi quem tomou o fruto e ela foi quem comeu primeiro. Mas ainda assim a Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Veja o que é que Deus está fazendo quando ele fala isso, irmãos. Ele está dizendo, eu não quero saber o que vocês fizeram. Eu não quero saber a bagunça que vocês transformaram o relacionamento de vocês. O padrão que eu estabeleci vai continuar sendo aqui, isso para sempre. Vai ser isso que eu vou buscar no relacionamento. Eu sempre vou cobrar do homem. Então não adianta. Não adianta a gente querer dizer, não adianta o próprio homem querer dizer, não, mas eu coloquei minha mulher no meu casamento lá em casa, ela manda igual a mim. Deus ele vai cobrar do homem. E é por isso que a mulher ela deve ser submissa. Porque quando ela é insubmissa, ela está fazendo loucura. Irmão, sabe o que ela está fazendo? Ela está destruindo completamente a família dela. Ela está fazendo exatamente o que Provérbios fala. Porque a família, ela já não mais se apresenta da forma que Deus queria que a família se apresentasse. Infelizmente, irmãos, o que acontece muito hoje, sabe o que é? É que as mulheres, elas dedicam a vida dela aos filhos. E o maior elogio que você pode fazer para uma mulher hoje é que ela é uma boa mãe. São os dois maiores elogios que você pode fazer para uma mulher hoje, na nossa sociedade, é que ela é uma boa mãe, para algumas, e para outras vai ser que ela é uma mulher independente. Uma mulher independente. Esses são os dois elogios. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitas mulheres, elas aparentemente têm sido boas mães, e na verdade elas não têm sido. Porque aparentemente elas têm sido boas mães, porque elas se dedicam muito aos filhos, elas fazem tudo pelos filhos. A vida delas realmente foi completamente entregue aos filhos. Mas ao fazer isso, ela está pecando. A maioria das mulheres fazem isso, irmãos, porque elas já desistiram do casamento delas. Elas não querem fazer aquilo que Deus ordenou que fizesse, que é se submeter ao seu marido. E com isso destrói completamente a família. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que uma mãe ela pode fazer para o seu filho é ela se submeter ao marido, para mostrar que a palavra de Deus vai ser honrada e vai ser obedecida. Vai ser o maior ensinamento que uma mulher ela vai dar para o seu filho homem é, meu filho, quando for você, assuma a responsabilidade. Vai ser o maior ensinamento que ela vai dar para sua filha, minha filha, você deve se submeter ao seu marido. E com isso ela vai estar salvando muitas outras famílias que procederão da dela.
Mas quando ela não se submete ao seu marido, ela está justamente ouvindo a voz de Satanás e pervertendo a ordem da criação. Percebam que isso é muito importante, isso é muito sério, porque é a forma que a mulher ela vai honrar a Deus. E não apenas a forma que a mulher vai honrar a Deus é obedecendo ao próprio marido, mas é também a forma que a mulher ela vai proclamar o evangelho de um modo visível para esse mundo. Porque veja, no versículo 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este o mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ou seja, é a mensagem que uma mulher ela fala sobre como deve ser a igreja. Como deve ser a igreja em relação a Cristo. É a forma que ela age em relação ao seu marido. Percebam que, muitas vezes, irmãos, isso aí não é uma exclusividade das mulheres. As mulheres vão falar isso, os homens vão falar isso, os patrões vão falar isso, os empregados vão falar isso, os pais vão falar isso, os filhos vão falar isso, que é. Mas, pastor, essa é a frase que o pastor mais escuta, irmãos. Mas, pastor, é porque você não conhece meu marido. Isso aí é o que as mulheres sempre vão falar. E os homens vão dizer: pastor, é porque você não conhece a minha esposa. Pastor, é porque você não conhece meu pai. Pastor, é porque você não conhece meu filho. Porque não conhece meu patrão. Porque não conhece o meu funcionário. Sendo que, na verdade, veja, é um mandamento específico para as mulheres. Não está dizendo: olha, se o marido estiver sendo o melhor marido do mundo, você vai ser submissa a ele. Não é se, não é, você vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você não está preocupado, em última análise, em honrar o seu marido, não. Você está preocupado, em última análise, em honrar a Deus. Esse é o maior testemunho que você vai dar para esse mundo. É as pessoas lhe ridicularizarem, porque de fato é isso que vai acontecer, irmãos. Tanto para a esposa, como para o marido, como para qualquer pessoa que for obedecer à palavra de Deus, você vai ser ridicularizado. O mundo vai lhe olhar como se você fosse uma pessoa que não pensa, como se você fosse uma pessoa que está abrindo mão da sua vida, porque é exatamente isso que Deus está mandando você fazer. Ele diz: sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, vocês pensando em Cristo, vocês levando Deus em consideração, vocês vão se sujeitar uns aos outros. Uma forma que a gente pode expressar também, em outras palavras, a forma que o marido e a esposa também, eles devem se relacionar uns com os outros. Está lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Veja, em especial isso deve acontecer na família e no casamento. E a esposa, ela vai se submeter ao marido considerando ele superior. Perceba que a Bíblia não está dizendo que o marido é superior. A Bíblia está dizendo que é para considerar superior. Quem é superior é Deus. O próprio apóstolo Paulo que fala aqui em Efésios isso, em Gálatas ele vai dizer: em Cristo não existe homem e mulher, nem escravo, nem livre, porque Cristo é tudo em todos. Mas a forma que nós iremos expressar o evangelho para esse mundo é muito bem definida na família. E as mulheres, elas devem se submeter aos seus próprios maridos. Isso não significa que a mulher ela pode ou deve pecar por causa do marido, porque é muito interessante isso. Irmãos, as mulheres elas gostam de ser insubmissas ao marido em um bocado de coisa. Mas quando o marido pede para a mulher fazer uma coisa errada, que ela também está com vontade de fazer, aí ela faz e depois diz: não, mas é porque meu marido falou para eu fazer. É o contrário que nós devemos fazer, irmãos. Quando as outras pessoas nos conduzirem ao pecado, nós não vamos obedecê-las. Mas enquanto não for pecado, nós devemos nos submeter às autoridades que Deus colocou em nossas vidas. Isso não é para diminuir a mulher, isso é a função dela na sociedade e na sua casa mais especificamente. E se isso diminui a mulher, se a mulher ela se sente diminuída por conta disso, é porque ela não conhece a obra do evangelho. Porque foi exatamente isso que Cristo fez também. Ele está dando aqui o exemplo de que a mulher vai refletir o papel da igreja em relação a Cristo, mas esse também é o papel de Cristo em relação ao Pai. O Filho, ele se submeteu, ele veio, ele se encarnou, para que ele pudesse salvar a igreja. Ele também se submeteu. E se a gente disser então que se submeter é sermos menores, é sermos feitos insignificantes, é sermos humilhados, a gente está dizendo que isso foi exatamente isso que Cristo fez. E de fato, muitas vezes nós seremos humilhados. E esse é o nosso maior problema do mundo. Porque a Bíblia não fala em nenhum lugar que ser humilhado é pecado.
A Bíblia fala que, na verdade, o contrário, que ser orgulhoso é que é pecado. E muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena a fazer, porque nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. A gente não quer se submeter às autoridades que Deus colocou. As mulheres, elas não querem se submeter aos seus maridos, por causa do orgulho que há nos corações, no coração de todos nós. E ele vai se manifestar dessa forma. E como eu disse, a gente vai querer fazer igualzinho os fariseus fizeram. Irmãos, no texto que nós lemos agora na liturgia, os fariseus, eles criaram a tradição deles, que perverte, que é contrária à palavra de Deus, para que eles possam se sentir obedientes a Deus. Veja, eles desobedeceram o mandamento. O mandamento dizia o quê? Honra teu pai e a tua mãe. E o que foi que eles fizeram? Eles disseram, não, vamos criar aqui uma forma da gente adorar a Deus e a gente não precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe. Foi isso que os fariseus fizeram. E é isso que muitas igrejas têm ensinado as mulheres a fazer também. A gente vai criar o ministério das mulheres. As mulheres vão passar o dia todo orando na igreja e elas não cuidam da sua casa, não cuidam da sua família, não cuidam do seu marido, porque elas estão se dedicando à igreja. E aí se o marido for pedir para fazer alguma coisa, mulher, se for pedir ajuda dela, se for pedir qualquer coisa, a mulher vai dizer que não vai fazer e ela vai se sentir tranquila, porque ela está obedecendo a Deus na cabeça dela, porque ela está servindo ao Senhor na igreja. Mas, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. O que o Senhor quer de nós é que nós obedeçamos o seu mandamento. Fazendo isso, nós seremos santificados. Veja que a sabedoria de Deus, ela é completamente diferente da sabedoria humana. A sabedoria humana vai nos ensinar que nunca, isso não vai ser o jeito nunca que a sabedoria humana vai ensinar de você chegar lá no alto, de você ser exaltado, de você cumprir o seu propósito, de você conseguir crescer nessa vida. Nunca vai ser você se humilhando. Pelo contrário, às vezes você talvez até pode parecer e fingir que você está se humilhando, mas é para dar uma rasteira em alguém, para poder você chegar num lugar, para você poder parecer bom para as outras pessoas, mas no final das contas você vai ter que dar uma rasteira em alguém para você poder subir na vida. Esse negócio de deixar as pessoas pisarem em você, esse negócio de deixar as pessoas serem superiores a você, irmãos, é porque eu e você, nós temos a nós mesmos em alta conta, que nós não queremos nos submeter a ninguém. Nós não queremos fazer aquilo que a palavra de Deus manda nós fazermos, porque nós nos sentimos humilhados. Mas, de novo, porque Satanás tem falado muito alto nos nossos ouvidos, e principalmente nos ouvidos das mulheres. Veja, se tem uma coisa que a nossa sociedade faz, é fazer com que tudo que pareça feminino seja destruído. Tudo que a mulher poderia fazer, e é belo, é bom, e é favorável, é de acordo com a vontade de Deus, é feio, é ruim, a sociedade considera como algo pesado, como algo que não faz sentido. E veja se nós mesmos não temos cometido esse pecado, como igreja do Senhor, porque nós ensinamos isso para as mulheres, desde pequenas. A gente diz, estude, para você não depender de homem nenhum. Não é exatamente isso que a gente diz para as nossas filhas? A gente diz para elas estudarem, para não dependerem de homem nenhum. Sendo que, onde foi que a Bíblia disse que a mulher não é para depender do homem? Pelo contrário, a Bíblia ensina que a mulher, ela deve depender do homem. Assim como o homem também deve depender da mulher. Só que são de formas diferentes. A grande questão é que a nossa sociedade, ela sempre se organizou de uma forma que os homens, eles tinham mais liberdade para pecar e para eles poderem fazer o que eles quiserem. E reprimiu a mulher de várias formas também. O que nós precisamos fazer, irmãos, é restaurar a sociedade do jeito que Deus quer que seja feito. A gente não deve dar à mulher as mesmas liberdades, os privilégios pecaminosos que os homens tinham na nossa sociedade. Né? Porque, de fato, no Brasil, até pouco tempo atrás, era crime o adultério. Mas só quem podia ser punido por adultério era a mulher. O homem não podia ser punido por adultério. Aí o que a gente fez, então? A gente não diz, então tira, o adultério não é mais crime não. Agora todo mundo pode adulterar. Agora a mulher, a gente deu o direito à mulher dela poder adulterar também. Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer é construir a sociedade como fundamento, tendo como fundamento a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz de modo muito claro, irmãos, que as mulheres elas devem ser submissas ao seu próprio marido. E isso é algo que é a tentação do coração da mulher desde o Jardim do Éden e foi aflorado ainda mais depois da queda. Porque no capítulo 3, quando Deus ele vai falar a respeito das consequências do pecado, ele vai nos dizer que agora o desejo da mulher será para o marido dela, mas que ele a dominará.
E muitas pessoas interpretam esse texto errado, dizendo, tá vendo, olha, agora nós temos que nos submeter aos nossos maridos por conta do pecado, por conta da queda. Quando na verdade não é isso que o texto está dizendo. Porque Deus estabeleceu o homem como autoridade no casamento desde antes da queda. Ele criou primeiro o homem, depois ele criou a mulher. E ele criou a mulher para auxiliar o homem. E no Novo Testamento vai dizer, olha, a mulher ela deve ser submissa ao marido, a mulher ela não deve exercer autoridade de homem. Ela diz, porque Deus primeiro criou o homem. Então a Bíblia deixa claro que quando Deus criou o homem primeiro, ele já estava dizendo que o homem deveria ser autoridade. O pecado vai fazer com que a mulher agora tenha essa tentação constante de querer assumir o local do seu marido. E sabe o que é o pior, sabe o que é o mais triste? É porque os maridos gostam disso. É muito bom não precisar se preocupar. Deixa que a mulher vai se preocupar com isso, com aquilo e com aquilo outro. Você mistura o pecado da mulher de querer assumir a liderança e você mistura o pecado do homem de querer ser omisso, assim como Adão foi omisso e deixou Satanás e a mulher ficarem conversando ali. Aí você chega nessa desgraça da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, não falta muito para essa sociedade ser completamente destruída. A gente já deu todos os passos que a gente poderia dar para que essa sociedade entrasse em colapso completamente. Porque, veja, a primeira coisa que precisa acontecer para a sociedade entrar em colapso é a gente destruir a família. Mas para destruir a família, a gente não precisa acabar completamente com o conceito de família ou mudar de um modo completo. A gente só precisa não obedecer a palavra de Deus. A gente só precisa estar confortável em cada um, contanto que casa. É tão ridículo, irmãos, essa forma que a igreja pensa, e por isso que o mundo olha para a gente e não faz sentido. Porque a gente não vive um casamento de acordo com a palavra de Deus, saudável. Um casamento que mostra a beleza da ordenança divina. E a gente quer que o mundo acompanhe a gente em algo que a gente já está fazendo que é errado e bagunçado. A gente não quer se voltar para fazer do jeito que Deus queria que nós fizéssemos. Ele ordenou, irmãos, que o casamento vai ser o pilar, o principal pilar da sociedade. Veja, quando a gente para de diferenciar os papéis dos homens e das mulheres, veja, a mulher ela pode ser igual ao homem, o homem ele pode ser igual à mulher. O que acontece, a consequência natural disso é o homossexualismo. Veja, a gente combate algo que a gente mesmo ajudou a construir. Veja, se não tem diferença entre homem e mulher, qual a diferença então de eu me relacionar com um homem ou de eu me relacionar com uma mulher? Isso é simplesmente uma consequência lógica, porque nós só precisamos dar o primeiro passo para nos distanciar da palavra de Deus. E a gravidade ela vai fazer o resto. A gente naturalmente, o peso do nosso pecado vai nos conduzir para cada vez mais longe do Senhor. Então o primeiro passo que a mulher não se deve se permitir dar é ser uma esposa insubmissa. E o que é que significa então, irmãos, a mulher ela ser submissa ao seu marido? Significa que ela tem que simplesmente fazer o que o seu marido quer que ela faça. Tudo que o seu marido quer que ela faça, simplesmente fazer isso e ela vai estar sendo submissa. Não, irmãos. Não é simplesmente fazer isso, ela vai estar sendo submissa. Porque a Bíblia fala que ela deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Como a igreja submissa a Cristo. Deus ele se agrada se simplesmente nós fizermos o que Ele quer, com um coração completamente desfavorável àquilo, sem sentir prazer nenhum naquilo. É claro que não, irmãos. A mulher ela não deve simplesmente ser submissa em estar disposta a seguir o seu marido nos caminhos que ele escolheu, que a família deveria trilhar. Mas ela deve ter o coração nisso. Ela deve voluntariamente fazer isso. Ela deve ter o desejo de seguir o seu marido. E é muito interessante isso, porque a Bíblia ela coloca de um modo muito preciso, porque diz, as mulheres ao seu próprio marido. Veja, quem foi que escolheu o marido da mulher? Quem foi que escolheu? Foi ela mesma. Se ela agora vai dizer, mas pastor, porque você não conhece o meu marido? Foi a escolha que a própria mulher fez, irmãos. E a gente tem que ser, nós somos adultos, a gente tem que ser responsável pelas escolhas que nós fizemos. Nós escolhemos com quem nós iríamos nos relacionar. As mulheres escolheram com quem iriam se relacionar. E se elas escolheram se relacionar com a pessoa errada, se foi uma escolha pecaminosa, ela já não escolheu da forma que Deus decidiu na sua palavra, determinou que ela escolhesse. Então agora ela vai ter que se arrepender do seu pecado. Mas agora ela vai ter que fazer de tudo para que o seu casamento dê certo. Ela vai agora buscar construir o seu relacionamento com o seu marido da melhor forma possível. E se o marido não quiser obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz também que a mulher deve continuar fazendo isso.
Lá em Pedro é muito interessante, Pedro vai falar a respeito, em 1 Pedro, peço para que os irmãos abram comigo. Lá em 1 Pedro vai falar a respeito do casamento também, de como deve ser a vida no lar. No capítulo 3, ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Veja, irmãos, o que Pedro aqui está nos ensinando a respeito da submissão e de como a mulher ela vai ganhar o marido que não obedece a palavra. E entenda, marido que não obedece a palavra está falando prioritariamente do marido que não é crente, né? A mulher se casou com alguém que não era crente e ela se arrependeu do pecado, ou ela não era crente, se casou com um descrente e se converteu. Prioritariamente está falando a respeito disso. Mas mesmo que o marido seja crente, mas ele esteja desobedecendo a palavra, é dessa forma também que a mulher ela vai transformar o coração do marido como é. Vai ser ela dizendo tudo que está errado na casa dela e como as coisas precisam melhorar. As mulheres são muito boas nisso, irmãos, de fato. É uma das qualidades das mulheres, elas conseguem identificar as dificuldades, elas conseguem falar dos defeitos do marido de um modo que talvez nenhuma outra pessoa no mundo consiga fazer isso. Mas veja, não sei se as mulheres sabem, mas o marido, os homens, eles têm um botão de desligar. Eles conseguem ouvir tudo que as mulheres estão dizendo e aquilo ali não influenciar em nada na sua vida. É como se ele não estivesse ouvindo aquilo ali. Então não adianta, não vai ser pelo falar que a mulher vai transformar o seu marido. Ela precisa transformá-lo através da submissão. Tem um exemplo muito maravilhoso, muito claro que o pastor Paul Washer ele dá para fazer a gente entender o que Pedro está nos ensinando aqui. Ele diz, é como se o casal ele tivesse dentro de um castelo. E não sei se os irmãos sabem, mas um castelo que é feito daqueles castelos antigos, ele tem a porta de entrada é gigante. É gigante, né? Passa uns 20 homens, um do lado do outro, assim, para entrar num castelo. Que é justamente para as festas e comemorações poderem ser bem receptivas. Mas tem uma coisa interessante dos castelos, é que a escada é bem pequenininha. Só passa uma pessoa por vez na escada para subir para o primeiro andar. Por que foi feito assim? É para que se um exército inimigo invadisse o castelo, todo mundo ia subir para o andar de cima. E um homem só com uma lança ele ia conseguir defender. Ia ter que vir um homem de cada vez para poder enfrentar aquele homem. Então era uma forma de defesa que os castelos foram construídos dessa forma. A mesma forma é o casamento, irmãos. A mulher, quando ela entra no palácio do marido, quando ela vai querer confrontar o seu marido e tentar mostrar a ele seus defeitos, o que o marido vai conseguir fazer é subir rapidamente para o primeiro andar, e ele vai pegar uma lança e vai ficar se defendendo de todos os ataques da sua esposa. E o que acontece é que a esposa ela vai dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor não está vendo o meu marido. E o que Deus vai dizer para a esposa é, saia do caminho. Enquanto você ficar tentando resolver do seu jeito, transformar o seu marido, eu não vou me envolver nisso. Se você quiser que Deus resolva o problema do seu casamento, se quiser que Deus mude o seu marido, vai ser através da submissão. Você vai deixar que Deus ele resolva o problema. É claro que existem coisas específicas, irmãos, e pecados insistentes devem ser levados ao conselho da igreja para que o conselho possa ajudar no casamento dos irmãos. A gente não deve esperar chegar no pior, na destruição, que o casamento não tem mais volta. Esse é um dos grandes problemas que as pessoas elas deixam para querer ir procurar o pastor, o conselho da igreja, quando o casamento aparentemente não tem mais jeito. Mas nas discussões comuns do dia a dia, nas decisões comuns do lar, a mulher ela pode simplesmente ganhar pela submissão. Ela vai constranger o coração do seu marido, se ele for crente. O coração dele vai ser constrangido, não pelas palavras que a mulher ela consegue com sabedoria dizer e magoá-lo, mas ela vai fazer com que ele mude através do seu procedimento. Ele vai se sentir um lixo, ele vai olhar para ele mesmo e dizer, como é que eu posso não estar cuidando, não estar me entregando para uma mulher que ela tem vivido de um modo tão obediente à palavra de Deus. A grande questão é que a gente não quer confiar no Senhor, irmãos, nós não queremos fazer aquilo que o Senhor coloca para nós fazermos. A gente muitas vezes, tanto o marido como a esposa, parece que nós já desistimos do nosso casamento. A gente já desistiu de querer fazer aquilo que a palavra de Deus ordena.
A gente já está acostumado, vai ser desse jeito mesmo, vai ser a cruz que eu vou ter que carregar até o último dia, até a minha morte. Não é assim que Deus quer que seja, irmãos. É tão simples. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para a gente resolver o problema da humanidade, é muito simples. É muito simples. A gente só precisa se submeter à palavra de Deus. O nosso problema é porque isso não é fácil. Isso vai exigir de nós dia após dia, que a gente abra mão do nosso orgulho, que a gente abra mão dos nossos desejos, dos nossos interesses, mas porque a gente queria fazer as coisas de um jeito. E às vezes é muito difícil. Irmãos, para uma mulher, mesmo quando ela teve pais piedosos que instruíram ela de acordo com a palavra de Deus, é muito difícil porque vai mudar de família, vai mudar de liderança, o pai fazia as coisas de um jeito e o marido agora vai querer fazer de outro, e não necessariamente algumas das duas formas estão erradas, mas a questão é, agora a confiança passou do pai para o marido, e na verdade a confiança ela nunca saiu do lugar onde ela estava, porque a verdadeira confiança estava no Senhor. É da mesma forma que o Senhor usou meu pai, com todas as falhas, com todos os defeitos dele. Vai usar agora o meu marido, com todas as falhas e com todos os defeitos dele. E de novo, de uma vez por todas, para responder essa pergunta, esse questionamento e essa coisa que mais é dita pelas mulheres, pastor, é porque você não conhece o meu marido. Será que o problema é o marido mesmo, irmãs? Sabe por quê? Porque nós temos um marido perfeito, que é Cristo. E nós temos sido perfeitamente submissos a Ele. Eu não sou submisso ao meu marido porque ele também é cheio de defeito e isso e aquilo outro, e a Cristo. Se você estiver sendo submissa perfeitamente a Cristo e o seu marido você não consegue, aí você poderia dizer que a culpa é do seu marido. Mas se você não está se submetendo a Cristo perfeitamente, você não pode dizer que o problema é o seu marido. Até porque uma das coisas principais que o Cristo, o seu marido perfeito, manda você fazer, é você se submeter ao seu marido imperfeito. Não é fácil, irmãs, mas isso vai simplesmente retratar o Evangelho. Veja, Jesus ele não disse que seria fácil. Ele disse que nós devemos tomar nossa cruz, negar nós mesmos e a gente segui-lo. A gente precisa negar o nosso próprio eu. E a gente não quer fazer isso. Essa é a nossa maior dificuldade. Com todos os problemas que de fato os maridos têm. Infelizmente a gente vive numa crise de masculinidade hoje. Mas com todos esses defeitos que ele tem, você não foi chamada para consertar todos os defeitos do seu marido. Seu marido foi chamado para consertar todos os seus defeitos. Mas você foi chamada para se submeter, para mostrar que você confia em Cristo, mesmo tendo um marido imperfeito. Amém, irmãs? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o Salmo de número 113.